Olá, muito boa noite. Boa noite a quem está chegando. Esperar as pessoas entrarem para a gente começar essa segunda live da série Gente que Brilha, que foi inspirada justamente em um grupo de líderes e empresários que estão num grupo especial de mentoria. Obrigado, Gela Lagoinhas, um dos representantes deste grupo. Esperar só mais alguns minutinhos para aguardar as pessoas chegarem para a gente começar essa live que está dentro desse projeto onde a gente discute os pilares de saúde, visando a autoconsciência como algo extremamente importante para o desempenho das lideranças nesse mundo VUCA, que a Denise vai discutir conosco. Eu quero agradecer a cada um deste grupo que tem me desafiado, que tem se desafiado nas atividades, nos feedbacks que eu tenho recebido, têm sido extremamente importantes e estimulantes. E é muito, muito, muito legal. Hoje o tema ele é extremamente relevante para a nossa vida, afinal de contas. Paulina, muito boa noite. Quem está entrando, vamos mandar aviãozinho, colocar aí o coraçãozinho para justamente o Instagram reconhecer que a gente vai falar de um tema que é relevante, estresse. Quem é que não ouve falar a respeito do estresse na nossa vida? Somos um país extremamente considerado ansioso, né? Cissa Teixeira, muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite. Um país ansioso. 3 em cada 10 pessoas sofrem de esgotamento mental, e são algumas estatísticas, 50% ou mais. Existem alguns dados da Sociedade Brasileira de Psiquiatria em que aproximadamente 50% da população brasileira vai ter, ao longo da sua vida, algum transtorno mental. Ana Teixeira Terapias, seja muito bem-vinda, muito obrigada. E dentro do mundo do trabalho, uma pesquisa de 2004, e eu acredito que ela não é uma pesquisa que se faz obsoleta. Quase 70% dos altos executivos se sentiam naquela época infelizes. A gente sabe da quantidade de responsabilidade, do isolamento, da solidão nas tomadas de decisão, infelizmente, dos divórcios, das relações afetivas que muitas vezes são comprometidas. E essa foi inclusive a matéria de capa em virtude desse estudo científico. E para tratar desse assunto, a gente já está aí com uns 5 minutinhos já. Eu trouxe, convidei uma especialista nesse tema de gerenciamento, de autogerenciamento. Ela é a Denise Áviles. Eu vou aqui falar, Silvia Buranelli, muito boa noite. A Denise Áviles, ela é terapeuta e mentora, especialista em autogerenciamento e reprocessamento generativo emocional e facilitadora de mindfulness. Ela atuou por 20 anos no mundo corporativo em áreas de venda, marketing e de treinamento e desenvolvimento de pessoas, criadora do método GPS, Gestão Pessoal Saudável. Deixa eu convidá-la, a Denise, já entre aqui na nossa live, a fim de que a gente já comece esse bate-papo a respeito desse assunto extremamente relevante. Denise, Olá, muito boa noite.
Boa Primeiro noite. quero, primeiro quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua generosidade em ter aceitado falar sobre esse assunto, né? Menos estresse, mais resultados, né? Você Sim, que é uma pessoa que tem uma história de vida no mundo corporativo como profissional, como líder, como uma pessoa que viveu, né, todos os desafios de uma profissional que busca resultados e que conheceu profissionais dentro dessa mesma pegada e que hoje cuida de pessoas, né? Mudou, fez uma transição de carreira e, enfim, virou completamente a sua vida e hoje faz curas em vários níveis, né? E que trata e que cuida desse tema de uma forma tão delicada, né? Que é o estresse. Então, seja muito bem-vinda a esse momento, a esse canal. que ótimo. Muito obrigada também. Gratidão pelo convite. É sempre bom a gente compartilhar, né? Trazer esse tema que eu acho que é super válido, né? Evidente aí, que a gente, como você comentou, tem várias pesquisas que hoje trazem, inclusive, essa questão do estresse, né? E das consequências que o estresse pode trazer para a nossa vida como um todo, para o nosso trabalho, para os nossos negócios, né? E eu gosto muito de sempre falar para as pessoas, né? Por que que eu faço o que eu faço hoje? É porque um dia eu precisei olhar para ele, precisei olhar cara a cara para o estresse e, Poxa. e mudar isso, né? E olhar de uma maneira diferente, de uma ótica diferente e trazer essa qualidade, trazer essa serenidade. Eu falo que é esse equilíbrio para tudo que a gente faz, principalmente quando a gente fala no âmbito corporativo, de liderança e também de liderança nos nossos negócios e liderança de nós mesmos. Né? Então, eu gosto de trazer sempre esses três pilares aí. E já dar uma boa noite também para quem está aqui. Eu estou vendo a Lana está aqui. Que bom ter você aqui, Lana. E a todos que estão nos acompanhando. Espero que vocês possam usufruir desse conteúdo e também fiquem à vontade de perguntar alguma coisa aqui para gente, que eu acho que enriquece bastante aqui. É mais um bate-papo, né, Ana? Isso, isso. E você falou a respeito do fato de você ter vivenciado, né? De ter experimentado a questão do estresse. Boa noite, Mariana. Sim, E o estresse, ele é muito importante a gente comentar que o estresse, ele, a princípio, é algo positivo na nossa vida, porque o estresse é o que nos sim, empurra, é o sim, que com nos faz sair do, né, do nível do comodismo. Mas quando ele está num. Algumas pessoas estão entrando, gente. Muito boa noite. A gente está aqui com a Denise Ávila, né, especialista em autogerenciamento. Ela vai dar uma aula hoje aqui e vocês vão conseguir usufruir bastante do conteúdo dela. E o tema é menos estresse e mais resultados. Delbrando, muito obrigada, seja bem-vindo. Então, o estresse, quando ele não está no nível que nos leva para a vida de uma forma positiva, ele tem algumas consequências físicas, psíquicas, comportamentais. sim. E dentro dessa perspectiva, é, boa noite, como é que você vivenciou isso, Denise? Como é Hum, que isso impactou na tua vida, né? E na tua carreira? Conta um sim, pouquinho para nós. sim. É bem interessante o que você falou, né? Eu gosto até de ressaltar também isso, que, gente, o estresse, ele nem sempre é nosso inimigo, né? O estresse também tem esse lado bom que ajuda a gente a concretizar objetivos, ajuda a gente, às vezes, dependendo da situação, a ir para ação. Mas trazendo para esse universo, né, corporativo e até mesmo por conta do cenário atual que cada vez mais a gente tem vivenciado, né? E eu falo muito do acrônomo, né, da palavra VUCA, né, que quer dizer que cada vez mais a gente vive num mundo que as coisas vão acontecer, as mudanças, elas acontecem assim muito rapidamente. E eu trabalhei num contexto em que as mudanças aconteciam assim de um dia para a noite.
né? E até mesmo porque o negócio exige que isso acontecesse, né? Mas cada vez mais isso vai acontecer de uma forma geral e não trazendo só para o contexto das organizações, mas para o contexto do cenário como um todo, né? A questão das incertezas. Que certeza que a gente tem? Né? Não temos certezas de nada. Né? Então, hoje, por exemplo, dentro das empresas, a gente constrói, sim, temos um planejamento, né? Era feito sempre um planejamento anual, um planejamento para a gente estruturar as estratégias, e isso é importantíssimo a gente ter para qualquer negócio, né? Inclusive para a nossa vida pessoal, a gente ter esse planejamento estratégico. Só que com essa chegada do VUCA, né, e com a questão da complexidade das coisas, muitas vezes esse planejamento ele vai precisar ser revisto, inclusive até mudado de rota. E aí é onde as coisas começam a acontecer, né? Denise, fala um pouquinho a respeito do conceito de VUCA, porque podem ser que existam pessoas que até não conheçam exatamente isso, Sim, esse mundo VUCA. sim. Então, o acrônimo quer dizer o V de volatilidade, então que a volatilidade das mudanças, então que as coisas acontecem muito rápido, né? O U, que seria o I, que é no inglês traduzindo para o português, que são de incertezas. Então, cada vez mais a gente tem cenários incertos, né? Cada vez mais a gente vai vivenciar essa questão das incertezas e da complexidade, complexidade de mudanças da tecnologia, da inovação, do negócio. O que é hoje, amanhã já não é mais, já teve uma inovação, e a inovação em todos os aspectos, na área da saúde, na tecnologia, em tudo. E com isso gera muita ambiguidade. Então, se a gente monta um planejamento, se a gente estrutura todo um programa, não temos a certeza de que isso vai ser válido. Coisas vão acontecer no meio do caminho, e por conta desse contexto que cada vez mais vai ser avassalador nas nossas vidas, nós precisaremos nos adequar a isso, fazer as nossas adequações. E aí eu costumo dizer que é aí onde começa a questão dos gatilhos, a questão do estresse, porque muitas vezes as pessoas pensam de maneira diferente, lógico, as pessoas são diferentes, mas cada pessoa vai ter um olhar para trazer essa adaptabilidade para esse contexto, essa adaptabilidade para mudar uma estratégia, para mudar algo no meio do caminho. Né? Então, por exemplo, dentro das organizações, falando agora um pouco da minha experiência, né, eu atuava na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, e nos últimos 3 anos eu cuidei de uma unidade. Né? E dentro de cuidar estar à frente como líder dentro dessa unidade, a única certeza que a gente tinha é que mudanças iriam acontecer no meio do caminho. Né? E aí isso começa a trazer a sobrecarga, isso começa a trazer as preocupações, isso começa a trazer um certo, digamos assim, peso, né? E isso dependendo do contexto como você vê essa situação. Né? Então, trazendo para as organizações, a organização ela tem uma cultura, ela tem uma estratégia, ela tem um algo macro a ser seguido. Né? Isso de qualquer empresa é de praxe. A questão é o quanto que esses líderes, esses colaboradores, o quanto eles estão adeptos ou não ao que a empresa está pedindo, ao que a empresa está pregando, ao o resultado que a empresa almeja alcançar. Né? E se dentro dessa empresa, dessa organização, junto com todo esse contexto que já faz parte do cenário de qualquer negócio, se você não tem um ambiente que seja favorável para que você consiga permear de maneira produtiva e trazer o resultado, começa o estresse. E aí não é o estresse que é o estresse que a gente falou aqui, que é o estresse bom,
ou tem o estresse que é considerado agudo, né? Aqui a gente está falando de quando começa a caminhar para aquele estresse excessivo, que vai aparecer muitas vezes no seu dia, às vezes o nível, dependendo do nível da pressão que você tem ali no seu dia a dia, né, no cargo que você está exercendo, na função que você está desempenhando, você vai trazer ali um nível mais alto ou não de estresse. E se isso é algo pontual, ok. O alerta que eu gostaria de trazer aqui é se isso é algo prevalente, é algo que está muito recorrente. E aí aqui fica o alerta, né? Aqui fica o alerta, porque é aí que começam a surgir os aumentos de doenças, as taxas, muitas vezes dentro da empresa, de absenteísmo, as pessoas começam a ter uma rotatividade muito grande, aí existe a baixa da produtividade. A questão da comunicação, o líder recebe uma comunicação da diretoria, e aí como eu recebo essa informação, trabalho essa informação para trabalhar com os meus liderados. Então é uma cascata, né, de situações no nosso dia a dia, na empresa, que vão desempenhar de alguma maneira esses resultados, que vão poder ser mais favoráveis ou não. E dependendo do contexto, isso vai interferir diretamente na produtividade, nas nossas entregas, né? E cada vez mais a gente tem escutado falar que as empresas têm trazido esse olhar para construir esses ambientes mais saudáveis, né? E aí é onde entra o desafio, como construir esse ambiente mais saudável, né? Como a gente olhar para isso e entender que o principal que a gente está falando aqui, né, são as pessoas. Então, o principal, a organização, ela não acontece sem as pessoas, né? Então, e as pessoas, a empresa espera que as pessoas tragam os seus resultados, obviamente, né? Seja nas empresas, seja falando aqui de negócio também, você que tem micro, pequeno negócio, a gente preza pelo resultado. Mas o meu questionamento é esse resultado a que custo, né? Como construir esse resultado de uma maneira saudável para que a gente não tenha essa baixa da produtividade, para que a gente saiba enfrentar melhor as adversidades de todo esse contexto do VUCA. Perfeito. Então, e eu acho isso muito importante, e a partir daí a gente começar a fazer uma autoanálise, porque como eu falo de autogerenciamento, não posso deixar de dizer isso, e até mesmo como líder, de fazer a sua própria autoanálise, né? Poxa, será que eu estou muito sobrecarregado? O que será que está acontecendo? Como que está o nível? Como que está a qualidade da minha comunicação com a minha equipe, com o meu time, comigo mesmo? Em ser cauteloso nesse sentido de parar e entender mesmo. Será que eu estou mais reagindo? Quais são os eventos mais estressantes do meu dia? Vou dar um exemplo, que eu trabalhei no universo da área da saúde. E dentro da área da saúde, lá a gente tinha diversos medicamentos e a gente tinha um acesso muito fácil à medicação. Só que eu vivia num ambiente extremamente estressor, muito estresse, muita cobrança, muita, né, foco no resultado, foco no resultado. E isso gerava muito estresse e muita ansiedade nas pessoas, né? Por trazer esse resultado, por trazer isso a qualquer custo. E aí isso começou a gerar algumas situações não tão favoráveis. Aí a primeira delas é, inclusive, ter uma ação na própria saúde das pessoas, né? Onde essas pessoas estavam com insônia, depressivas. Então, eu já tive colegas que chegaram para mim e falavam assim: Denise, hoje eu tomei 3 PATs para dormir. PATs é um medicamento sublingual para indução de sono. Como assim?
Nós estamos numa uma área de saúde. E, inclusive, né, Ana, tem estudos que mostram que quando a gente fala dessa questão do estresse, e aí levando até um pouquinho para a questão da síndrome de burnout, que é a evolução, né, que é uma série de sintomas que derivam, inclusive, do estresse, do esgotamento físico, do trabalho, pasmem, a maioria dessas pessoas estão na área da saúde. Verdade. Estão na área da saúde. Por quê, gente? Porque é um ambiente extremamente estressor. Imagine só uma pessoa que trabalha no hospital, um enfermeiro, né? Ou até o próprio médico, um médico que, que faz, né, cirurgias, que está sempre ali dentro, fechado numa sala de cirurgia, sabe-se lá quantas horas. Essas pessoas estão extremamente sobrecarregadas e estressadas. Extremamente. Eu tenho amigas que são da área de enfermagem também, e a gente conversa bastante e elas trazem essa situação, principalmente quem trabalha em unidade de Covid, imagine só. Então, o ambiente externo, os estressores que estão ali, e isso vai desencadear coisas em nós, né? Que sejam físicas, que sejam mentais, que sejam respostas emocionais, e vai desencadear todo esse desequilíbrio no nosso organismo. Insônia, conflitos nas equipes, né? Falta de entendimento, irritabilidade, né? Então, começa dessas situações. E aí, como que a gente pode olhar para tudo isso, né? E conseguir evitar, eu não digo, não é a palavra certa, mas minimizar, porque eu falo o seguinte, o estresse faz parte da nossa vida. Esquece que ele faz parte e a gente vai estar sempre com ele, né? A questão é o quanto que eu olho para aquilo que não está sendo mais considerado normal, que está me trazendo alguma sobrecarga, algum problema, e o que eu posso fazer enquanto pessoa, enquanto líder, enquanto negócio, para ouvir esse sinal de alerta e não deixar com que isso fique recorrente, que não atinja esses picos altos de irritabilidade, de nervosismo, né? E, inclusive, tem pesquisas que comprovam, né, as consequências do estresse excessivo. Né? São várias, são muitas aí. E uma delas, que até você comentou no início da live, você falou, que inclusive a palavra mais pesquisada hoje no Google é divórcio, né? Por quê? Isso vai interferir nos seus relacionamentos, né? Isso vai interferir nos seus relacionamentos, nas suas relações como um todo. Né? E além disso, a questão da ansiedade, da angústia, da preocupação. Algumas pessoas caminham para o álcool, né? Elas vão buscar um alívio desse estresse. Algumas pessoas caminham para o álcool, outras vão para as drogas. Então, hoje eu atendo, inclusive, muitas pessoas que hoje estão nessa situação, estão vivendo essa consequência por algo que aconteceu com elas e que, né, foi uma forma que elas encontraram de buscar esse alívio. Então, vou dar uma pausa aqui se quiser que eu fale uma coisa, não, liga o gatilho aqui e vou, né? Então, para quem entrou, para quem está entrando agora, vou fazer aqui só rapidamente um resumo de tudo que a gente já falou, né? Na verdade, a Denise apresentou, a gente está vivendo nesse mundo VUCA, volátil, né? É um mundo único, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, e a depender de como a gente reage das situações, do contexto, esse estresse que nos leva para a vida pode também nos fazer trazer muita dor e a gente não conseguir se adaptar a essa pressão. Imagine a gente enfrentar um leão todos os dias, né? O tempo todo, durante muito tempo. Nosso corpo está preparado para enfrentar um leão, para encarar um leão e encontrar estratégias de defesa uma vez na vida. Mas não todo dia, o tempo todo, durante muito tempo. A gente não tem essa estrutura biológica.
E Uhum. quando isso acontece nas organizações, nesses desafios todos, no mundo altamente competitivo, de alta pressão, e quando o clima não é muito legal, a gente tem os efeitos negativos do estresse, que podem ser representados por problemas físicos, né? Dor de cabeça, dor na coluna, problemas, né? O bruxismo, problemas no Sim, estômago, né? Diarreia, as somatizações. A Denise fala muito bem disso, trabalha muito bem com isso. Problemas de saúde mental, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, que o nosso país é, né, o campeão em sim, ansiedade, problemas da impulsividade, transtornos da compulsão, compras comportamentais, né? Abuso, consumo de álcool, compras e sexo e drogas de uma forma descontrolada. Então, eu acabo tentando compensar, ou até em uso das medicações, se eu tiver acesso a elas, eu tento compensar essa ansiedade em algo. E aí, a gente precisa encontrar meios, quando a gente tem, dentro do processo organizacional no trabalho, encontrar estratégias de tentar reorganizar esses fatores, esses gatilhos no ambiente organizacional, quando é possível, mas também eu preciso encontrar estratégias de autogerenciamento, né? É como se eu pudesse ou tentasse controlar esse leão, né? Quando eu exatamente. não posso, o que é que eu vou fazer para eu fugir dele? Para que ele não me atinja. Eu encontrar, é como se assim, que camisa eu vou vestir para que ele não para que eu não enxergue esse leão, para que o leão não me enxergue, né? O que é que eu preciso fazer? William, muito boa noite. Então eu tentei fazer aqui um resumo muito rápido, Sim, né? Fora as questões do divórcio, dos relacionamentos interpessoais, do descontar no meu filho, na minha filha, no meu namorado. Então, o estresse, quando ele está no lado negativo, ele desencadeia, ele descontrola a nossa vida, né, Denise? sim, sim. E quando a gente traz isso para o ambiente de trabalho, né, que é onde é, passa-se a maior parte do tempo, né, dentro das empresas, as lideranças, eu gosto de trazer os dois contextos, né, que a gente falou. Primeiro, o contexto da cultura, o contexto da organização, né, o contexto externo e também desse ambiente onde você está inserido, né? Inclusive, algumas empresas têm se preocupado, inclusive, com o ambiente mesmo, a ambientação dessa estrutura. Imagine que você passa a maior parte do seu tempo, do seu dia, né? Às vezes 8, 10 horas no trabalho. Então, esse ambiente também precisa ser acolhedor, no sentido de você estar ali, a mesa, a cadeira. Gente, tudo isso influencia. Parece besteira, mas não é. Né? O ambiente, hoje cada vez mais a gente vê empresas que trabalham com um ambiente totalmente aberto, né? Todo mundo se vê, não tem mais aquela coisa de porta, até mesmo por uma questão de ter essa flexibilidade de contato mesmo com as suas lideranças. Então, é um ambiente que eu lembro que chega uma hora que está todo mundo falando. Imagina você estar numa sala com 100 pessoas, né? E aí chega uma hora que tá todo mundo ali e imagine isso várias vezes, né? O seu cérebro, o seu inconsciente recebendo, processando toda essa informação e dependendo de quem é a pessoa, isso vai incomodá-la mais e outras não, né? Depende Uhum. muito de como a pessoa está inserida, de como ela vê, enfim, aí uma série de outras coisas, de paradigma, como essa pessoa também foi constituído, o que ela acredita, enfim, tem uma série de coisas. Então, quanto mais as empresas conseguirem promover também um ambiente que seja favorável, né, para os seus colaboradores estarem inseridos nesse ambiente, que seja um ambiente acolhedor, melhora a contribuição também para diminuir o nível de estresse e aumentar a produtividade, né? Sem falar das outras questões, quando a gente fala de cargos, né? Eu acompanhei a live que você fez com a colega anterior e eu achei muito bacana que ela Fernanda. trouxe essa questão dos cargos, né? Então, eu acredito que a empresa, uma forma também trazer esse olhar de entender
se essas pessoas estão em cargos, estão em funções corretas, né? Que elas se sentem, que ela tem o perfil de estar exercendo aquele cargo, estar exercendo aquela função. Porque isso pode gerar muita insegurança, muito desconforto quando a gente coloca uma pessoa no lugar errado, porque ela não tem o perfil, porque ela, por mais que ela se esforce, não está dentro dela conseguir resolver aquilo, conseguir se adaptar àquilo. Então, trazer esse âmbito do comportamental também, da gente ter as pessoas certas no lugar certo, isso também gera mais produtividade, diminui o estresse dentro do trabalho. E diminui o Perfeito. estresse, principalmente para a empresa, né? Então, você ter as pessoas certas no lugar certo se faz cada vez mais necessário, né? Mais necessário Perfeito. para diminuir essa E insegurança, diminuir até essa rotatividade. O turnover hoje é altíssimo dentro das empresas, né? hum, De uma e forma geral. quando e quais são as sugestões, Denise, assim, que você, na sua experiência, né, seja no mundo corporativo e agora fora dele, agora atendendo pessoas, né, quando você está de frente com alguém que está justamente no pico do sofrimento, quais são as dicas, quais são as orientações, qual é o roteiro? O que é que você poderia dar de orientação para essa pessoa que te procura, ou para uma organização, para o empregador, para uma empresa que procura a Denise, assim? Como é que esses dois públicos, né, que está aqui nos Sim, assistindo, sim, e que está nossa. vivenciando, a empresa que está vivenciando um momento de transição, que as pessoas estão, né, nesse turnover alto, está com absenteísmo alto, que está vivendo essa queixa de, enfim, não tá fluindo bem, as coisas não estão como Sim, poderiam estar. muito bom, excelente sua pergunta. E aí eu trago esses dois lados, né? Pensando em corporação, empresa, porque hoje eu faço, né, esses treinamentos também dentro das empresas, essa parte de consultoria, e eu tenho um outro braço como terapeuta, né? Então, quando eu atendo uma pessoa que vem para mim no individual fazer um trabalho, muitas vezes eu até tenho uma pessoa que eu atendo que ela teve uma síndrome de burnout, né? Mas ela não sabia que tinha. Muitas vezes a pessoa não sabe que tem, nem sabe o que é isso, né? E aí, por conta dessa síndrome, desencadeou várias decisões que levaram uma série de fatores, né? Por conta de toda essa sobrecarga desse estresse, e gerou uma ansiedade muito grande, muito alta. Então, nesse contexto terapêutico, né, quando chega uma pessoa para mim com essa situação, a gente vai reprocessar essas situações que geraram esse estresse. E a gente vai voltar a entender aonde isso começou a desencadear. Qual foi, em que momento, né? Qual era o contexto, qual era a situação que você estava inserido. Então, eu ajudo a pessoa a voltar, a entender aonde isso tudo começou, né? E a partir daí a gente vai conduzindo todo um processo para ela começar a trazer esse alívio, esse centramento e tirando essa sobrecarga. Eu falo que é como se fosse uma cebola com várias camadas, né? Imagine que você está anos e anos ali, ó, recebendo pressão, 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 pressão. Porque não começou de um dia para o outro, né? Você está ali anos e anos recebendo aquela pressão, então não é assim, ó, num passe de mágica que vai ser resolvido. Eu costumo até dizer, gente, a solução não está em tomar um comprimidinho e pronto, passou. Você pode até trazer um alívio dos sintomas, mas a causa principal ela está ali latente ainda. Então é essa causa que precisa ser resolvida, né? Então eu volto para entender aonde tudo isso começou, para daí a gente fazer esse processo que eu falo que a gente vai tirando as camadas por camadas dessa cebola, né? Até trazer restabelecer esse equilíbrio, até restabelecer essa sobrecarga, né? Então, isso é uma situação no individual. Quando a gente olha para o âmbito da empresa,
né, do micro, médio e até grandes empresários com grandes corporações, é fazer um trabalho de entender, primeira coisa, como está o nível de acesso essas pessoas ao plano de saúde. Será que está alto, está baixo? O que mais, em que consulta, que tipo de consulta esses colaboradores estão acessando? Então, aí você já tem um diagnóstico, uma forma de começar a diagnosticar o porquê que essas pessoas estão acessando tanto o plano de saúde, né? Alguma coisa tem, né? Ainda mais quando é coparticipação, né? Então, é importante sinalizar isso. Depois, a gente entender justamente essa questão dos comportamentos e das pessoas. Essas pessoas estão inseridas nos lugares corretos ou mais adequado para ela? Como está o perfil, o comportamento dessas pessoas? Então, entender também isso, né? Para que você consiga ter as pessoas certas no lugar certo e com isso você vai ter pessoas mais felizes, trabalhando mais realizadas, mais satisfeitas. Porque muitas vezes você coloca uma pessoa, você promove uma pessoa num cargo de liderança que ela muitas vezes não está preparada para aquilo, para assumir, ou às vezes ela nem quer. Às vezes ela nem quer. Mas, né, até tem um jargão que é falado, quem manda, que eu ouvi muito isso, tá, gente? Eu vou trazer que eu ouvi. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí essa pessoa não foi nem consultada muitas vezes, e aí ela vai para isso, aí começa a gerar essa insegurança, essa cobrança por trazer o resultado que esse cargo necessita. Muitas vezes é aumentar a quantidade de vendas, né? Se for uma unidade comercial, aumentar o resultado da unidade, enfim, aí cada um tem as suas metas, né? Então, primeira coisa é entender isso, entender o momento dessa pessoa e preparar essa pessoa para assumir esse cargo, né? Essa nova função. E outra coisa que hoje é muito falada, e eu gosto muito de falar disso, que não tem como a gente não falar de comunicação. E fala-se muito da comunicação não violenta, eu gosto de falar da comunicação positiva. Como a gente faz esses acordos, como a gente traz essa comunicação não violenta para dentro da empresa, para os negócios, para ter esse gerenciamento da comunicação, minimizar conflitos nas equipes, né? Então, identificar como que está esse fator de relacionamento, a qualidade entre colegas, pares e liderança, né? Então, é feito todo um diagnóstico para você minimizar esse excesso da sobrecarga e para que as pessoas realmente elas consigam ser mais produtivas e, consequentemente, você ter mais resultado, seja na sua organização, seja você como liderado, como um colaborador, né? Então, trabalhar o comportamento e a nossa comunicação eu acredito que é primordial para a gente conseguir reduzir esses eventos estressores ou até mesmo entender quais são esses eventos estressores e como né, cada um de nós, enquanto colaborador, líder, pessoa, faço essa gestão de mim, da minha comunicação, do meu comportamento, perante essas pessoas, perante esse ambiente, perante esse local onde eu estou exercendo, né? Então, a comunicação positiva, ela se faz tão importante. Para mim, acho que anda ali juntas, né? A comunicação não violenta, a comunicação positiva, junto com essa parte comportamental e, obviamente, para alinhar o emocional, através do autogerenciamento, através de trazer essas práticas rotineiras de você se autogerenciar para diminuir essa sua exposição aos fatores estressantes, que sempre estarão presentes na nossa vida. E aí o que fica aqui é como lidamos com essas questões estressoras, né? Então, uma das maneiras que eu acredito seriam essas.
perfeito. E tudo, no final das contas, tudo passa ou tudo vai desembocar no autoconhecimento, né? Para que eu Exatamente. faça esse autogerenciamento, é o autoconhecimento. Você falou a respeito de que nem todas as pessoas estão preparadas para assumir cargos de liderança, e às vezes isso é até de certa forma é imposto. Eu lembro de uma situação no hospital onde eu trabalhei, e aí o diretor, né, ele veio de uma família que não tinha uma condição econômica favorável, ele cresceu pelos próprios méritos dele e pelo grande esforço, e aí tinha um vigilante a recepção da portaria, e o cara extremamente receptivo, dinâmico, e ele queria promover a supervisor da vigilância. E ele o convidou algumas vezes, e ele disse, não, não, assim, né, eu não quero ser supervisor. Eu amo a portaria, eu gosto de receber pessoas, eu gosto, né, do jeito, da forma dele, simples, de falar. Aqui é que eu me realizo, assim, eu não quero que se eu virar chefe, né, se eu virar, enfim, eu vou ficar triste. E aí ele chegava para mim, mas Ana, olha para isso, como é que ele não aceita subir na vida, né, subir de cargo, vai ganhar mais? Eu falei assim, respeita, né, assim, respeite. Assim, olha a simplicidade dele, a sabedoria dele. Ele, não, mas ele não, olha, não, uma pessoa que não tem ambição na vida, não. Isso é sabedoria, isso é consciência de si, né? O quanto ele estava realizado, ele sabia o que ele queria, ele já imaginava o isolamento, o quanto era importante para ele estar com as pessoas. É uma pessoa extremamente com discernimento, né? Coerência, consistência. Então, se todas as pessoas tivessem essa, enfim, essa autoliderança, esse autoconhecimento, e tivessem também a possibilidade de dizer não nessa relação, nessa comunicação clara, as coisas seriam mais favoráveis, né? Uhum, É justamente deixar as pessoas certas nos lugares certos, né? Eu acho que exatamente. no final tudo acaba na gente, né? A vida nos convoca a esse processo de aprofundar em nós mesmos, né? No autoconhecimento e no autogerenciamento. Sim, Bom, exatamente. E aí você falando isso até me fez lembrar aqui, trazer rapidamente, às vezes também as normas da empresa, né? Às vezes são normas extremamente rígidas. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que tinha uma regra de vestimenta, né? Existia um dress code. E aí, só o fato de ter essa regra da vestimenta, o dress code, ela gerava muito estresse nas pessoas, porque as pessoas ficavam com muitas dúvidas, né, com relação à vestimenta correta, e tinha muitos detalhes com relação a tamanho de brinco, é, coisas que você podia usar, pintar unha ou não, cabelo, uma série de detalhes, meu Deus. sapato, tamanho do salto. E isso gerava um estresse, um desconforto muito grande nas pessoas. Não que a empresa não tivesse que ter uma regra de vestimento, um dress code, né? Eu acredito que, dependendo da empresa, do contexto, até se faz necessário. Mas a questão é o como. Como isso é colocado, né? Como isso é comunicado, como as pessoas traz isso para o processo, né? Que muitas vezes é impositivo, né? Impõe aquilo e fala: olha, se você não fizer assim, cuidado, você vai ser mandado embora, né? Olha, se você veio com tal coisa, ó, isso daqui não pode. Então, isso gera estresse. E será que isso é o fundamental, né? Quando a gente fala de pessoas, né? Quando a gente fala de resultados, então, eu acredito que uma das coisas que acabam contribuindo também para o estresse dentro das organizações são essas normas rígidas, né? E a má comunicação interna
de repente, de algo que a empresa tem como norma, né? Que aí entra a comunicação também não violenta, é o como eu transmito isso para os meus colaboradores de uma forma fluida, de uma forma que eu engajo as pessoas, né? Porque uma outra questão que o estresse gera também é a falta de engajamento. É a falta de engajamento, porque a pessoa ela não se vê inserida ali naquele contexto, como é que ela vai se engajar em trazer resultado, né? Então, tudo isso está na forma, na comunicação, no como, na clareza, dos porquês, das pessoas se sentirem parte, delas entenderem, mesmo quando tem uma regra, o porquê dessas regras, né? Quais são as consequências ou não, mas trazer de uma forma muito mais colaborativa e participativa do que punitiva, Perfeito. né? Gente, esse assunto é apaixonante, né? Sempre para quem gosta e que quem viveu e quem vive é, cuidando de pessoas e se cuidando, seja na prevenção, seja ou tratando, enfim, a si ou as outras pessoas, né? Tanto no Sim, aspecto individual quanto em contato com as organizações. Então, de antemão, Tamires, boa noite. Essa live vai ficar gravada e eu quero agradecer imensamente a Denise pela disponibilidade mais uma vez, por uhum, ela ter trazido tantos conceitos muito importantes, né? E a experiência e as diretrizes, tanto individuais quanto para o mundo corporativo. Eu quero aproveitar a oportunidade também para falar que estou com um e-book a respeito do estresse. Quem quiser saber mais sobre, não é? Um e-book sobre as consequências do estresse, no sentido de quem já está com os sintomas, mas para entender esses conceitos mais, o estresse positivo, o estresse negativo, as ações de prevenção, são mais de 100, são 100 folhas, são 100 páginas só sobre estresse. Quem tiver interesse, só mandar no direct. Uma mensagem no direct vai estar disponível em breve, mas é um material básico bem legal. E a Denise faz um trabalho também super importante daí, mas aí já é para o atendimento mesmo, né? E também acho que tem um trabalho de mindfulness, que também sim, atua na prevenção, sim. né? E uma das questões também é o tempo, né? A gente não gerenciar o tempo, estar se sentir sobrecarregado e às vezes, meu Deus, eu não tenho tempo para nada, eu queria ter 36, 48 horas para dar conta de tudo. A gente vai ter uma live na próxima semana, na terça-feira, com a Ludijane Barbosa, só sobre isso, né? Ah, Que é um dos fatores, né, Denise, de sim, estresse, né? A gente não gerir o nosso tempo. exatamente. Então, enfim, queria passar a palavra agora para você, para que você fale. Boa noite, não consegui entrar antes, mas obrigada. Isso, vai estar lá salvo. Então, queria passar agora para a Denise, para ela Sim, passar as exatamente. últimas Isso que você palavras. falou Obrigada. da questão do gerenciamento do tempo, também ele se faz extremamente importante na nossa vida para a gente ter essa produtividade, né? Eu sempre falo que é para a gente se sentir direcionados. Porque quando a gente não se sente direcionado, a gente fica nesse difuso, nessa desorganização, né? Então, cada vez mais a gente poder fazer essa gestão das nossas agendas, das nossas tarefas, do nosso dia a dia, com certeza isso se faz importantíssimo também, para trazer esse senso para a gente de realização. Porque quando a gente não está com esse senso de realização, que é como se eu tivesse só gastando energia, como se eu não tivesse tendo o retorno do meu trabalho, daquilo que eu estou fazendo, isso gera um desgaste enorme, né? Então, gerir o tempo para você também ter mais produtividade, foco, saber elencar suas prioridades no seu dia, na sua semana, no seu mês, no seu negócio,
consequentemente isso vai minimizar aí esses eventos estressores com relação a isso. E aí, para finalizar, eu gostaria aqui de deixar uma palavra para vocês, que eu acredito muito que é um dos benefícios para a gente trabalhar no nosso autogerenciamento, para a gente trabalhar nessa questão da gente buscar reduzir o estresse ou até mesmo saber lidar com o estresse do nosso dia a dia, é a gente trabalhar cada vez mais a nossa resiliência, né? Uma palavra que é muito falada e pouco praticada, né? Então, trabalhar a nossa resiliência, porque, como a gente falou, o mundo VUCA, que é volatilidade, complexidade, ambiguidade, incerteza, ele estará cada vez mais presente. E para a gente lidar com essas adversidades, com essas mudanças de cenários, de padrões, de situações, de circunstância, quanto mais a gente cultivar a nossa resiliência, mais saúde física, mais saúde mental, mais saúde emocional nós teremos para passar com essas relações estressoras, né? Com as questões do estresse, que, como eu disse também no início, vai estar sempre presente na nossa vida. Então, é tudo uma questão de como eu lido com as situações de pressão, como eu lido com as situações que me gerou algum tipo de frustração, como eu lido com as dificuldades, com as adversidades do meu dia, da minha função, do meu trabalho, né, para que a gente cultive e busque por essa nossa saúde, né, para que a gente possa ficar bem. Eu, por exemplo, essa semana eu tive várias situações estressoras, várias situações de estresse. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso mudar muita coisa, dependendo da situação, mas eu posso olhar para a situação de repente de uma maneira, de uma ótica um pouco diferente e buscar, poxa, mas quais seriam as possíveis soluções para isso, né? Não precisa ser hoje, pode ser amanhã, dorme, refresca a sua mente, né? Faz uma prática meditativa, faz uma caminhada, conversa com alguém que você gosta, desvia um pouco o foco do problema para você trabalhar sua resiliência e para você trazer essa solução mais assertiva, né? Então, é isso para a gente. São pequenas coisas que são muito simples, mas que nos ajudam a lidar com as situações do estresse no nosso dia a dia. E aí já aproveito para agradecer imensamente novamente, é muito bom. Eu sempre gosto de bater esse papo com você, de poder compartilhar também com as pessoas. Quem quiser, eu tenho uma comunidade que chama GPS, que é o nome do meu programa, né? Gestão Pessoal Saudável. E nessa comunidade eu sempre estou trazendo conteúdos relacionado tanto à parte emocional, eu foco bastante na parte emocional, né? Trazer essa sensibilidade de resposta a esses eventos estressores do nosso dia a dia. E eu sempre faço um encontro semanal, todas as quintas-feiras, para quem está lá na comunidade. Né? Tem um link lá na minha bio, no meu Instagram, quem quiser entrar. E muito em breve eu vou lançar esse produto, que é um método que eu idealizei, juntando toda essa experiência, né, toda essa expertise do que eu venho observando nas pessoas, que eu venho atendendo, dos momentos também que eu estive no corporativo, de alguns clientes, né, que eu acabo atendendo hoje, o que eles me falam. Então, eu fui trazendo todas essas ferramentas que eu trago e aplico na minha vida para poder compor esse programa de gestão pessoal saudável. Que massa. Se não for, gente, através de si mesmo, a gente não muda o mundo e não influencia as pessoas. Não tem como, né? O processo é interno, né? A Denise acabou até falando a respeito de algumas dicas para o estresse e eu estava aqui me lembrando várias dessas orientações preventivas e alguns conceitos sobre o estresse estão aí no e-book. Quem tiver interesse, manda aí uma mensagem no direct e acompanhe aí a Denise no canal dela para participar desse projeto e acompanhar aí esse lançamento que ela deve fazer em breve também.
Tá bom? Muito obrigado a todos que acompanharam. Depois compartilhem essa live com quem vocês acham que vão usufruir desse conteúdo e com certeza vai ajudar um monte de gente, tá? Muito obrigada, Denise. Mais uma vez, é um prazer imenso estar com você. Eu sou admiradora do seu trabalho e da sua trajetória e da virada que você tem dado na sua vida, tá bom? Beijos. Beijo. Obrigada. Obrigada. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.